Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este episódio tão especial do podcast e videocast da Hillsong Portugal. Nós hoje estamos no Long Lunch da Hillsong Network Portugal, que é o ministério da nossa igreja que tem no seu coração apoiar a causa da igreja local e ajudar pastores e líderes de todo o mundo a encontrar o seu caminho, a construir a sua igreja e contribuir com ferramentas, relacionamentos para os ajudar naquilo que Deus os chamou para fazer. O Long Lunch é um evento que nós fazemos com alguma frequência aqui nos nossos escritórios de Hillsong Portugal e hoje tenho comigo o nosso pastor principal, o pastor Mário Rui Boto, e uma sala cheia de pastores e líderes de Portugal, de Espanha. E isto é um espaço que nós temos de ensino, de partilha, de relacionamento. E hoje decidimos abrir para a internet e poder também contribuir para que outras pessoas que não estão aqui presentes possam ouvir, serem inspirados com algo que é partilhado e, se o desejarem, estar connosco em pessoa num dos próximos Long Lunch da Hillsong Network Portugal. O nosso Instagram é Hillsong Network Portugal, podem nos seguir e expressar o vosso interesse de estar connosco. Hoje vamos ter uma pequena conversa com o nosso pastor Mário Rui Boto e depois abrir para perguntas aqui na sala. Então, junta-te a mim e vamos juntos construir a causa da igreja local. Uma salva de palmas para o nosso pastor Mário Rui Boto, que está aqui hoje connosco. Alguma coisa que queiras dizer antes de começar? Não. Está tudo dito? Está tudo dito. Tudo explicado, bem Vamos explicado. Sim, senhor. Então, qualquer pessoa que aqui na sala queira fazer perguntas, estão mais do que convidados. Mas eu se calhar dava aqui o pontapé de saída com algo que tens ensinado recentemente na nossa igreja e que tocou muito a minha vida pessoal e muitas das pessoas na nossa equipa. Tens trazido um ensino sobre a distinção entre o reino de Deus e a igreja e qual é que é o nosso papel no reino e na igreja. Eu acho que é tão relevante para os dias de hoje. Para um cenário de pastores e líderes, o que é que para ti é importante que pastores e líderes tenham bem claro sobre o que é o reino de Deus e o que é a igreja e qual é que é o nosso papel nele? Essa é uma pergunta, não é fácil responder assim, mas esse tema surgiu por perceber que no vocabulário eclesiástico, a expressão igreja começou a ser substituída. Eu não sei se eu sou o único a reparar, mas cada vez menos as pessoas usam a palavra igreja para se referir à igreja. Usam outras expressões, que não são expressões não bíblicas, que não quer dizer que não tenham a ver com a igreja, mas não foi a expressão usada por Jesus para definir aquilo que ele disse que iria edificar, certo, a sua igreja. Ora, a grande distinção entre o reino de Deus e a igreja é que o reino de Deus sempre existiu e sempre existirá, não teve princípio, não terá fim, portanto não precisa de ser edificado nem construído. É um erro de expressão a expressão edificar o reino de Deus. É uma presunção humana que parte a nós a responsabilidade de edificar uma coisa que é eterna, que sempre existiu. O reino de Deus sempre existiu desde o princípio e existirá para sempre. A única relação que a Bíblia fala entre nós humanos e o reino de Deus é buscar o reino de Deus, é implantar o reino de Deus, é Ele venha até nós, mas nunca construí-lo, porque Ele está construído, Ele é o reino de Deus perfeito, eterno, desde sempre, para sempre, inabalável. A única coisa que Jesus disse que iria construir é a sua igreja, que faz parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Isso sim, Jesus disse que ia edificar. Quando eu às vezes ouço a expressão edificar o reino de Deus em substituição da expressão edificar a sua igreja, a maior parte das vezes eu creio, ou quero crer, que é apenas uma questão de semântica, de linguagem ou de erro de linguagem. O que a pessoa no fundo está a querer dizer quando diz eu quero edificar o reino de Deus, o que ela está a querer dizer, eu creio, é edificar a igreja. Mas há uma origem que é preciso ter alguma atenção, uma origem numa teologia mais progressista, de que ou seja, a nossa principal responsabilidade não é com a igreja, mas para com o reino. Eu já ouvi dizer isso. Eu não vejo nenhum respaldo bíblico acerca disso. Ora, quando alguém diz que não serve a igreja, mas serve o reino, pode ser um esconderijo para que a pessoa esconda a sua falta de compromisso, dedicação e prestação de contas.
Porque só aquilo que se constrói precisa da nossa dedicação. Só aquilo que se constrói precisa do nosso empenho. Só aquilo que se constrói precisa da nossa prestação mútua de contas. O reino de Deus não precisa disso para nada. Porque o reino de Deus sempre existiu. Ele não precisa da nossa construção para nada, mas a igreja precisa. E a expressão visível do corpo místico invisível, que é a igreja universal de Cristo, é a igreja local. Ora, eu sei que muitas vezes esta expressão é usada como um esconderijo para pessoas que não querem ter compromisso com nenhuma igreja local, não querem construir nenhuma igreja local, não querem estar sujeitas a nenhuma autoridade. Então dizem, eu sirvo o reino e não sirvo apenas a igreja local. Como se a igreja local fosse apenas. A igreja local é tudo aquilo que Ele nos chamou a construir. Então, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus, aliás, Jesus disse, quando Jesus esteve na terra, Ele disse, o reino de Deus está entre vós. Não disse que para construí-lo, está entre vós. Porque o reino de Deus, onde está a autoridade de Deus, aí está o seu reino. Mas a igreja é um corpo e precisa de ser construída, é uma noiva que precisa de ser aperfeiçoada. E isso sim precisa da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa entrega. E eu creio que nós estamos numa altura que precisamos de resgatar para o centro da nossa eclesiologia a expressão igreja. Edificar a igreja local. E foi nesse sentido que eu trouxe eu procurei trazer essa clareza no sentido de que, sim, o reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não foi inaugurado por ninguém, sempre existiu e sempre existirá. A igreja não. A igreja foi fundada por Jesus e nós temos um mandamento, uma ordem para nós edificarmos com Ele a igreja, não é? Então, e Ele deu ministérios, ou seja, deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, ensinadores, mestres, para a edificação da igreja. Não é do reino, é da igreja. O reino não precisa de apóstolos. O reino não precisa de profetas. O reino não precisa de pastores. Porque já existia antes deles existirem. Portanto, não precisa deles, mas a igreja não. Então, eu creio que nós temos que ter alguma atenção quando nós usamos expressões, mesmo quando a nossa intenção é referir-se a edificar a igreja, porque o nosso povo muitas vezes tem acesso a muita informação e podem pensar que vocês estão-se a referir a outra coisa qualquer. E eu creio que não custa nada a gente usar os termos que a Bíblia nos indica para usar para os conceitos que a Bíblia usa os termos que indica. Portanto, basicamente, essa era a diferença que eu quis fazer na nossa prática eclesiológica, na nossa missão de edificar a igreja, fazer essa distinção entre o que é o reino de Deus e o que é a igreja. Para quê? Para que as pessoas saibam o que é que Ele nos chamou para edificar. O reino de Deus, Ele não nos chamou para edificar. Ele fez-nos parte do seu reino. Mas a igreja, Ele chamou-nos a edificar. Então a igreja precisa da nossa entrega, do nosso contributo, das nossas contribuições, da nossa dedicação, da nossa unidade, da nossa submissão. É a igreja que necessita. Porque a igreja local é a única forma desses conceitos espirituais se tornarem visíveis. É na igreja local, senão ninguém sabe. Quando alguém diz assim, eu sirvo o reino, como é que tu sabes isso? Como é que tu sabes isso? Onde é que isso é visível? Entendem? Portanto, é nesse sentido. O reino de Deus é maior que a igreja porque existia antes da igreja. Sempre existiu e sempre existirá. E por isso não precisa de ser edificado. Ele não deu dons para edificar o reino. Ele deu dons para edificar a igreja. Basicamente é nesse sentido que eu ensinei. Não pensem que eu não acredito no reino de Deus, porque eu acredito no reino de Deus. E faço parte do reino de Deus. Mas há uma diferença entre o reino de Deus e a igreja. E colocando, se calhar, a questão agora em termos práticos, no trato e na liderança com pessoas da nossa equipa que possam ter essa mentalidade de reino no sentido em que estamos a conversar aqui e não de igreja, o que é que são estratégias, abordagens que nós, enquanto pastores e líderes, podemos ter para ajudar a desconstruir essa ideia e dar-lhes espaço para que elas, de facto, se enraizem na igreja e não no conceito místico do reino? Eu creio que a maior parte dessas expressões são usadas sem as pessoas
pensarem muito bem na definição dos termos. Portanto, eu não as levo às vezes tão a sério, porque eu sei que o que eles querem dizer é outra coisa. Mas é importante, especialmente para novas gerações, que têm acesso a muita informação, nós definirmos bem os conceitos daquilo que estamos a dizer. Ora, ter uma mentalidade do reino não é errado. Claro. Não é? Pensar em termos do reino de Deus. Mas quando se pensa acerca, por exemplo, nós estamos aqui várias igrejas locais. Dizer assim, isto é uma mentalidade do reino. É verdade. Mas é uma mentalidade de igreja também. Porque todas as igrejas locais, nós temos uma responsabilidade que é definida pela autoridade que nos é dada. Claro. Ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu não tenho autoridade. Eu não tenho responsabilidade pela igreja do pastor Henrique, porque eu não tenho autoridade sobre a igreja do pastor Henrique. Mas eu tenho todo o interesse, ou devo ter todo o interesse, no bem-estar e no crescimento dessa igreja. Isso é uma mentalidade, não é? Que vai para além daquilo que é a minha responsabilidade, mas é olhar para a igreja como um todo, não é? E a Hillsong Network procura ser um espaço em que nós possamos pensar além daquilo que é a nossa autoridade e responsabilidade individual, porque cada um tem a sua, e pensar em construir a igreja no seu todo, não é? Então, na prática, o que é importante em ter uma mentalidade de construir igreja ao invés da pseudo-mentalidade do reino é que na mentalidade, quando se fala em construir igreja, fala-se em responsabilidade. Responsabilidade definida. Há uma responsabilidade. Por exemplo, quando alguém se esconde atrás de mentalidade do reino para não ter responsabilidade com ninguém. Um dia vai aqui, outro dia vai ali, um dia serve aqui, outro dia serve acolá, não presta contas a ninguém, mas diz assim, espera, mas eu tenho uma visão do reino. Não tem visão de reino nenhum. É uma visão meramente egoísta de alguém que não quer prestar contas a absolutamente ninguém. Então é importante nós fazermos esta distinção. Nós temos uma responsabilidade e uma autoridade que é limitada. Ninguém tem porque ninguém representa o reino de Deus por si só. Alguém tem autoridade de dizer, eu represento. Claro. Eu só represento aquilo que eu tenho responsabilidade. Eu só represento a Hillsong Portugal, que é onde eu tenho responsabilidade. E só tenho autoridade sobre isso. Certo? Mas isso não quer dizer que eu não procure ter uma ação de ajudar todos os outros, ou de contribuir com todos os outros que estão a construir o mesmo que eu, com responsabilidades diferentes, a construir a igreja. Não é? Então eu prefiro, sinceramente, o uso do nome igreja para definir aquilo que é a igreja. E o uso do nome reino para definir aquilo que é o reino. Porque muitas vezes o nome reino é usado para definir coisas que no fundo é a igreja. Não é reino, é a igreja. A igreja faz parte do reino? Faz parte do reino. Claro que faz. O reino de Deus é maior do que a igreja? É maior do que a igreja, porque sempre existiu e sempre existirá. Mas por isso mesmo é que o reino não precisa de nós. Ele não precisa da nossa ajuda. Porque ele existia antes de nós existirmos, antes de existir qualquer ser humano. Antes das coisas serem criadas já existia. Já existia. Agora a igreja não. E é nesse sentido de trazer de novo as pessoas para um nível de compromisso, um nível de respeito, um nível de prestação de contas que muitas vezes se torna difícil quando domina esta mentalidade de que não interessa onde estás, não interessa a quem serves, desde que tu sirvas o reino. Isso é inimigo de construir a igreja local. E quem está no terreno de construir a igreja local sabe e sofre com isso. Uma das coisas que eu admiro muito em ti enquanto líder, pastor, pregador, é a centralidade da igreja naquilo que nós construímos. E recentemente também falavas entre a diferença entre o que é um fundamento da igreja e o que é um acabamento da igreja. Creio que foi esta a analogia que usaste. A diferença entre um fundamento da igreja e um acabamento da igreja. E às vezes eu creio que outras igrejas, olhando para a nossa igreja, por exemplo, quando se fala sobre as luzes ou a música,
que para nós as luzes e tudo funciona, acaba por ser um acabamento e não um fundamento, e acabam por confundir a importância e o papel entre o que é um fundamento da igreja e o que é um acabamento da igreja. Aqui que estamos entre pastores e líderes, o que é que para ti são fundamentos da igreja que nenhum de nós deve abrir mão na tarefa de construir e de construir equipas que construam a igreja sobre estes fundamentos inegociáveis para ti? Isso dá uma grande resposta. Temos tempo. Mas começando do princípio, para a definição dos termos, que eu às vezes tenho receio que as pessoas digamos uma coisa e as pessoas entendam coisas diferentes. Ora, numa casa, nós não somos chamados nunca a escolher o fundamento da casa. Quando compramos uma casa, quanto muito, se estiverem em obras ainda, somos chamados a escolher os acabamentos, que azulejos é que queremos, que sanitários é que queremos, que chão é que queremos, que chão, a pintura, pronto. Agora, ninguém nos chama a dizer, olha, você quer um fundamento assim ou com pilar? Isso não somos chamados. Nós não somos chamados a tomar essa opção, porque essa opção é inegociável, certo? O fundamento de uma casa não se negocia. O acabamento pode-se negociar. O fundamento não se negocia. Na igreja é a mesma coisa. Tudo o que é fundamento é inegociável. Não somos chamados a opinar sobre isso. Porque é inegociável, é um fundamento. Se aquilo não ficar bem, tudo cai. Pode ter os melhores acabamentos do mundo, mas cai. Mas há outras coisas que somos chamados a dar o nosso cunho pessoal, a nossa... Porquê? Porque não são fundamentos, são acabamentos. E os acabamentos lidam mais com a nossa alma, não é? Com o nosso bem-estar. Nós sentimos-nos melhor. Mas o que é que adianta ter um bom acabamento e que nos sentimos muito bem se não estamos em segurança? Porque o fundamento é mau. Então, às vezes, podem-se construir coisas que têm um acabamento parecido, bom e que as pessoas até se sentem bem, mas ignoram que o fundamento daquilo está inquinado completamente. E mais cedo ou mais tarde vai cair. Portanto, é importantíssimo a gente distinguir uma coisa da outra. Isto porquê? Porque também com o uso de palavras que se tem usado para substituir a igreja. Por exemplo, igreja é... Senão não é igreja. A igreja é uma comunidade dos santos. É uma comunhão dos santos. Certo? A igreja é uma comunidade. Todas as igrejas locais têm que ser comunidades de pessoas. Mas nem todas as comunidades são igreja. São igreja. Nem todas as comunidades são igreja. Eu vou mais longe. Nem todas as comunidades cristãs são igreja. Por exemplo, eu estudei no Monte Esperança Instituto Bíblico. Está aqui o nosso amigo Tó Gonçalves, que é excelentíssimo professor na minha antiga escola. Era uma comunidade cristã, de alunos cristãos, de professores, mas não era uma igreja. Qual é a diferença? E às vezes há pessoas... O que é que distingue uma coisa da outra? Para mim, há duas coisas muito importantes, que é o fundamento apostólico e a missão. A igreja tem um fundamento apostólico. Só a igreja é que tem. Só a igreja de Cristo tem um fundamento apostólico. Por exemplo, é a igreja de Cristo que permite consagrar pessoas. Se nós começarmos a dizer que qualquer comunidade de cristãos é uma igreja, então, por exemplo, se amigos da Hillsong juntam-se com amigos da Assembleia de Deus de Benfica, com amigos da ICMAV, com amigos da Nexic Church, e são amigos e juntam-se. Isso é uma comunidade cristã. São amigos, pessoas cristãs, partilham da mesma fé, dos mesmos valores e que juntam-se, almoçam juntos, são amigos, fazem férias juntos, etc. Nós podemos dizer que é uma comunidade cristã, porque são cristãos em comunidade, mas não é igreja, não tem autoridade apostólica. Não pode batizar pessoas, não pode consagrar pessoas, dedicar crianças. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Não tem fundamento apostólico. Ora, a igreja como é que eu ia dizer? É-lhe dada por Cristo, através do fundamento apostólico, a autoridade para essas coisas. A Bíblia até vai mais longe. E eu não quero ser polémico aqui, mas vai mais longe. Vamos ser polémicos. Até quando diz assim: se alguém está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Da onde? Da igreja. Do reino. Os presbíteros da igreja, e eles ungirão com óleo e a oração do doente, a oração da fé salvará o doente. Até este facto, a Bíblia reserva esta prática à igreja.
Está lá, não sou eu que estou a dizer, está lá. A Bíblia reserva esta prática à igreja. Quando nós entramos, isto é uma comunidade, sem fundamento apostólico, nós criamos autênticas aberrações que se tornam depois de pedra de tropeço para o avanço da Igreja de Cristo. Então é muito importante a gente sempre ter o fundamento apostólico. A Igreja tem um fundamento apostólico. A Igreja não é fundada sobre apóstolos, é sobre fundamento apostólico, é coisa completamente diferente. Cuja pedra principal é Jesus, que é o que está lá escrito. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja a pedra principal é Cristo. Não nenhum apóstolo, nem não nenhum profeta. Nenhum homem tem arcabouço para ser fundamento de uma obra espiritual. Nenhum. Esqueçam. E às vezes confunde-se fundamento apostólico com ofício de apóstolo. São coisas completamente diferentes. Então a Bíblia diz que a igreja é fundada sobre o fundamento apostólico, mas não sobre apóstolos ou sobre profetas, porque nenhum homem tem estrutura para ser base de nada que seja construído por Cristo. Nada. Qualquer coisa que seja construído sobre um homem vai cair. Mas vai cair, é uma questão de tempo. Vai cair. Então é fundamento apostólico, fundamento dos apóstolos e dos profetas, estes ensinos que são fundamentais dos apóstolos e dos profetas, cujo Cristo é a pedra principal. Então o que é que distingue a igreja de uma comunidade cristã? É o seu fundamento apostólico, a autoridade apostólica que está na igreja, a autoridade para batizar, a autoridade para consagrar ao ministério, a autoridade para fazer essas coisas, não é ungir com óleo, etc. Senão qualquer dia, qualquer pessoa diz que é qualquer coisa e faz qualquer coisa. Não é? Então, fundamento apostólico. E segundo, missão. A missão. A igreja tem uma missão dada por Jesus. Não é? É uma missão dada à igreja e é única. Claro que as expressões desta missão, elas são muitas vezes, elas são tão diversificadas que muitas vezes se confundem com missões de outras organizações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu creio, e temos aqui muitas igrejas, que têm expressões sociais do Evangelho. Ajudam os pobres, ajudam as viúvas, os necessitados. Ou seja, isso são expressões missionais, mas não é a nossa missão. Uau. É uma expressão de missão, mas não é a nossa principal missão. É uma expressão da nossa missão. Então, por exemplo, quando uma igreja muda o seu objetivo de primário, anunciar o Evangelho, levar as pessoas à salvação, para se tornar numa ONG, ela perde o seu fundamento missional. Perde completamente. O que é que eu estou a dizer com isto? Que a igreja deve ter expressões que são sociais, comunitárias da sua fé. Isso deve. Aliás, é bíblico. Deve expressar a sua fé. E esse fundamento apostólico em expressões que as pessoas podem realmente ver e apalpar, são socialmente interpretadas, deve ter, mas não se deve tornar missão principal. Senão é uma adulteração da missão que Ele nos deu. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a missão principal e que distingue a igreja de qualquer outra organização. É que a igreja tem uma responsabilidade que só a igreja pode suprir. As necessidades sociais, a igreja deve juntar-se e suprir também. Mas não somos os únicos. Claro. Nem temos responsabilidade única de sermos a única força social nas nossas comunidades. E por isso temos até parcerias e cooperação com outras entidades que o fazem. Mas há uma coisa única que só a igreja faz, que é anunciar o Evangelho e levar as pessoas a sair da morte para a vida, do inferno para o céu. Isso só a igreja pode fazer. Amém. Então a igreja nunca pode abdicar da sua missão única. E nós temos de ser muito claros a dizer isso. Inclusive, quando fazemos expressões sociais da nossa fé, nós nunca devemos negligenciar o fator espiritual, da oração, de levar as pessoas a receber Jesus. Não podemos fazer porque essa é a nossa principal missão. Então, definir bem estas coisas ajuda o nosso povo a ter uma visão mais clara da nossa missão, de quem nós somos
E porquê é que é necessário compromisso? E porquê é que é necessário entrega? E porquê é que é necessário dedicação? Porquê é que é importante prestarmos contas uns aos outros? Se nós baralharmos todos estes conceitos, eles não vão perceber isso. Fantástico. Então, no fundo, falámos aqui sobre os conceitos dos fundamentos da Igreja, depois falámos um pouco sobre os acabamentos da Igreja, mas eu creio que outra coisa que é importante são alguns traços culturais que não são fundamentos no sentido de fundação apostólica e missão, mas também não são acabamentos no sentido de luzes, design, etc., mas são traços culturais que nós na nossa Igreja temos bem firmados. A cultura de prestação de contas, temos uma Igreja visionária, que não são necessariamente fundamento apostólico, mas também não é uma coisa que é um acabamento que pode ser dispensado. Claro que depois cada igreja tem a sua identidade e definirá para si o que é mais importante em termos culturais, mas eu gostava de perguntar o que é que consideras serem 2, 3 aspectos culturais que não são fundamento no sentido técnico, mas também não são acabamentos, mas são traços culturais que para nós são importantes e que te têm ajudado ou nos têm ajudado na construção, por exemplo, da nossa igreja. O que é que podemos aprender com isso e que pastores aqui devem ser, olha, se calhar este traço cultural é algo que é importante para de facto ter um percurso de crescimento ou de influência. Deixa-me só fazer uma pequena Força. ajuste, que é o seguinte. As expressões, ou aquilo que a gente chama cultura ou valores de uma igreja, elas não podem ser equiparadas de maneira nenhuma a fundamento apostólico, mas elas derivam, certo, da noção ou da revelação que cada pastor tem dos próprios fundamentos apostólicos. Yeah, certamente. Isso não há dúvidas nenhumas. Por exemplo, quando um dos nossos valores culturais é uma igreja que alcance as pessoas que não têm ajuda, aqueles que não são a igreja. Portanto, isto é um traço cultural nosso, mas isto vem de uma convicção que para mim é um fundamento apostólico. Claro. E a gente expressa dessa maneira. Mas a origem desse traço cultural é uma convicção de que é um fundamento, que é fundamental. Ou seja, anunciar o Evangelho não é uma opção. Certo. É um fundamento. Então, uma igreja virada, vamos assim dizer, uma cultura de igreja virada para alcançar as pessoas, é mais do que uma estratégia. Claro. É uma expressão de cultura de um fundamento que eu creio ser um fundamento. E expresso dessa maneira. Outros expressarão de outras maneiras. Mas ela sempre tem origem em algo que é fundamental. Por exemplo, receber bem as pessoas, receber as pessoas com excelência, com amor, é um traço cultural. Mas porquê é que é forte? Ou porquê é que se tornou um traço cultural? Porque vem de uma convicção de fundamento. Como vem de uma convicção de fundamento, ela tem que se expressar. Agora, como é que se expressa? Uns expressam de uma maneira, outros expressam de outra maneira, outros fazem assim. Isso aí, há muitas maneiras. É por isso que eu acho que métodos e expressões não devem ser o nosso foco. Não devem ser copiar o método ou a expressão. Não. O nosso foco é ir. O que é que eu creio realmente? E ir à raiz. O que é que eu creio? O que é que eu creio? Será que eu creio mesmo nisso? Será que eu creio mesmo que a igreja não existe para nós próprios? A igreja existe também para aqueles que ainda não são a igreja. Será que eu creio mesmo nisso? Se eu creio nisso, eu vou expressar isso. De uma maneira, de outra maneira, etc. Então, não sendo a cultura de uma igreja fundamento apostólico, se ela não derivar de fundamento apostólico, é maquilhagem apenas. Certo. É maquilhagem. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. Dizem que a minha filha mais velha é muito parecida comigo. Confere. Eu garanto-vos que ela nunca fez nenhuma operação plástica para ser parecida comigo. E garanto-vos que ela nunca entrou em nenhum programa intensivo de treinamento para ter parecenças comigo. Certo. Aquilo veio de ADN. Se as mudanças de cultura numa igreja que a gente queira, que um pastor queira fazer, não vier de uma convicção profunda de mudança daquilo que ele crê, é apenas maquilhagem que vai durar uns tempos. Depois vai embora. Ou cai. Tem que vir. Por isso eu costumo, já disse aqui várias vezes, se o pastor não mudar, nada muda. Nada. É só maquilhagem. Acabamento. É só acabamento. Mais nada. Ok? Porque se for de uma convicção profunda, isso é
isso brota da vida, quer dizer, não tens como, faz parte do teu ADN. DNA, como dizem os nossos irmãos brasileiros. Faz parte do teu ADN, então tu vais te reproduzir de acordo com a tua espécie. E tu não tens que andar ali a fazer operações plásticas e agora temos que... Percebes? Então, isso é muito importante entendermos. Cultura não se copia. Uau. Cultura vem daquilo que a gente acredita. Uau. Top. Agora, às vezes, precisamos de rever algumas coisas que a gente acredita. Isso é outra história. Falando sobre rever aquilo que nós acreditamos, não que eu vá rever aquilo que eu acredito, mas uma coisa que é notório quando tu falas, quando tu pregas, é um conhecimento profundo sobre a Bíblia, teologia e... Profundo é um... Pelo menos a minha avaliação é essa. Só mostra-me que tu estás. É verdade. É verdade. Mas... Corta agora esta do podcast. Não corta, está tudo bem. Isso é uma coisa que eu acho que traz segurança a quem é pastoreado por ti, quem faz parte da tua igreja. Saber que temos um pastor que leva estes assuntos a sério, que as pregações não saem de uma ideia que tu tiveste, mas que são, como tu dizes, com frequência têm respaldo na Bíblia. Quão importante é isso para ti, para pastores e líderes? Eu sei que dentro da nossa casa, a igreja, é muito importante, mas quão importante é, de facto, um pastor saber aquilo em que acredita, ser um conhecedor das Escrituras e ter essa jornada e essa reverência por aquilo que é da Bíblia, da teologia, da fé, e isso ser uma preocupação central? E como é que tu tens feito esse trajeto de nunca perder de vista? Nós temos tantas coisas que podemos fazer, não é? Liderança e criatividade e fazer e construir, mas nunca perder esta gravidade para as Escrituras e para a palavra. Uma das funções eventuais de um pastor é ser pregador. São coisas diferentes. Ser pastor não é a mesma coisa que ser pregador. Ora, um pregador, a primeira coisa para mim que tem que perceber é que ele não vai falar dele mesmo. Ele vai falar de alguma coisa que lhe é entregue. Portanto, ele tem que conhecer o que é que lhe é entregue. Não é? Portanto, um pregador tem que conhecer as Escrituras, porque é disso que ele vai falar. Pronto. Eu fiz 3 anos mais um extra de teologia, e se me perguntarem assim, que ferramentas é que isso te deu para construir a igreja? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Para construir a igreja no sentido prático, efetivo. Mas dou graças a Deus por tudo o que aprendi, porque deu-me fundamento, deu-me profundidade para eu conseguir distinguir aquilo que é fundamento, aquilo que é acabamento, aquilo que é conversa de orador e aquilo que é pregação do Evangelho. Não é? Então isso é importante. Eu costumo sempre dizer ao pessoal novo que a gente lança para pregar que a tua mensagem seja extraída da Bíblia e que não seja a Bíblia só a dar-lhe um suportezinho àquilo que tu vais dizer. Top. Não é? Tipo, tens uma ideia, vais arranjar uns versículos que mais ou menos... Nunca ninguém fez isso. Não, faz ao contrário. Não é? Usa a Bíblia para falares aquilo que tu queres falar e que qualquer pessoa possa... está aqui. Porquê? Porque é a única segurança que a gente tem. É a única segurança que a gente tem. E é mesmo muito importante. Eu já disse à nossa liderança, se eu algum dia derem maluco e começar a ensinar alguma coisa diferente, que não esteja na Bíblia, a nossa liderança tem autoridade para me mandar calar. Bom. Porque eu não tenho... A minha autoridade não é absoluta. A minha autoridade é delegada por uma fonte de autoridade maior. Bom. Que é Deus e a sua palavra. Jesus e a sua palavra. Já agora, é a mesma coisa, Jesus e a palavra. Eu já ouvi para aí também que o que interessa é o que Jesus ensinou e não as epístolas. É a mesma coisa. Jesus... se Jesus não valida o que está nas epístolas, meus amigos... Hoje estamos a pôr tudo em pratos limpos. É tudo em pratos limpos. Já agora... Não, a palavra de Deus é inspirada e apta, certo? Para ensinar e corrigir, etc. Então, é mesmo importante nós termos bom fundamento na palavra de Deus. Porque a minha autoridade
ela é limitada por quem me delegou. A minha limitação, a minha autoridade, nenhum pastor que está aqui tem autoridade absoluta. Isso não existe. É limitada por quem nos a entregou. Como é que a gente conhece esses limites? É a Bíblia. A palavra de Deus estabelece os limites da nossa autoridade. Eu sei que há áreas que eu não posso entrar. Porque a Bíblia estabelece limites. Se eu não posso ensinar as minhas opiniões, eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu tenho zero autoridade para impor uma opinião ou um gosto pessoal a quem quer que seja. Uau. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, vim a Hillsong, vi algumas coisas e tal, mas sabe, há jovens na minha igreja que querem fazer mudanças e eu não gosto muito e tal. E eu disse assim: olha, eu também há coisas na minha igreja que eu não gosto. Enquanto gosto, não gosto. Não é aquela a minha preferência. Há músicas que eu tenho um gosto musical diferente. Mas, não sei quais. Não é? Basta andar comigo no carro para perceber. Agora, a questão é essa. Eu tenho uma missão. Foi dada por Deus. O meu gosto não é para aqui chamado para nada. Eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para alcançar a missão que Deus me deu. Nem que seja abdicar dos meus gostos pessoais. Ora, um pastor que quer impor um gosto com um nível de autoridade, porque diz assim: não, Deus deu-me para pastorear esta igreja, mas não te deu autoridade para impor um gosto pessoal. A Bíblia estabelece os teus limites. Tu tens autoridade para ensinar tudo o que está nas Escrituras, tens de ensinar. Tens autoridade. O que não está, tu não tens autoridade para fazer. Que tipo de música, que tipo de não sei o quê, que tipo... Não tens autoridade para fazer. Para impor um gosto pessoal, uma preferência pessoal. Nós temos preferência, não tem mal nenhum ter preferências, mas nós não temos autoridade para impor isso como o mesmo nível de autoridade que temos que pregar a palavra de Deus. São coisas completamente diferentes. Esta mistura é perigosíssima. Misturar autoridade espiritual com preferência pessoal é um cocktail que pode rebentar com uma igreja. Nós temos que ter sérios o suficiente para retirar aquilo que é preferência pessoal. Quando misturares, ao menos tenhamos a hombridade de dizer: isto é a minha preferência. Isto é o que eu gosto mais. Mas deixas claro, não tem o mesmo nível de autoridade que as Escrituras. Ou então começar a ensinar coisas contra as próprias Escrituras. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Não tenho. Posso dizer: mas eu sou o pastor, o apóstolo, o profeta, tenho do céu, tenho da terra. Quer saber? Não tenho autoridade para fazer isso. Portanto, a questão da autoridade é uma questão muito séria. A autoridade apostólica é uma questão muito séria e que tem limites. E os limites são dados pela própria Bíblia. Se eu não conheço as Escrituras, eu não sei os meus limites. Não sei os meus limites. E há muitos abusos que são fruto de falta de conhecimento. Às vezes não é má intenção. Não é que as pessoas sejam má, não queiram o melhor. Mas a falta de conhecimento faz com que eles não tenham limites. Sabem que não sabem. Olha, não podes passar essa linha. Não podes passar a linha, por exemplo, do ensino para a manipulação. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é manipular as pessoas. A Bíblia estabelece ali uma linha e diz assim: daqui não passas. Ensinas e deixa com eles. Não manipules as pessoas. Não te tornes um manipulador usando a autoridade espiritual. Sabem o que é que a Bíblia chama a isso? Feitiçaria. Feitiçaria espiritual é usar uma autoridade de uma forma ilegítima. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Para manipular as pessoas para fazerem aquilo que eu quero que elas façam. Isso não é liderar, isso é manipular. Há uma grande diferença. Liderar é levar as pessoas a elas fazerem por elas. Porque elas também percebem nas Escrituras qual é o caminho que elas devem tomar. Não é uma persuasão baseada em manipulação. Isso é autoridade ilegal, é usurpação da autoridade. Isso é um caso muito sério nas Escrituras, acaba sempre muito mal. Fantástico. Sempre. Não há um caso que acabe bem, porque não pode acabar bem. Fantástico. Aproveitava só para relembrar se houver aqui alguma pergunta na sala, não tenham vergonha. A pergunta ou uma chega? Ou uma chega. É um termo tão português, uma chega. Vou só a traduzir isso para espanhol. Uma chega. Se tiver alguma pergunta, podem pôr o vosso braço no ar. A Nicole está ali atrás. Agora uma salva de palmas à Nicole, está ali a servir tão bem. Tão bem. Muito obrigado por tudo que o pastor Mário já partilhou. Muito bom. Estava aqui ainda a pensar sobre o reino
e a igreja, eu estava aqui a pensar, não sei se a forma pode ser definida assim. O reino de Deus é o espaço onde a igreja se desenvolve. É uma linguagem... Porque o reino, a igreja faz parte do reino. Não é? A palavra diz que é chegado o reino de Deus entre vós. Portanto, o reino já existia, chegou, como tu disseste muito bem. O Senhor Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja dentro do reino. Portanto, o reino, podemos dizer que o reino de Deus é o espaço onde as igrejas locais, elas se desenvolvem com as suas próprias dinâmicas debaixo dos fundamentos que Jesus estabelece. Amém. Thank you for having us here. Obrigada por nos receberes aqui. It's great. I just want to comment that I think it's so important to say that the Bible gives leadership limits. Eu quero apenas adicionar um comentário naquilo que tu estavas a falar da Bíblia estabelecer limites para a liderança. Because we are brought up that we have no limits. Porque basicamente nós crescemos a acreditar que não havia limites. Everything is possible. Tudo é possível. And I think that is the main problem that so many bad things have happened. E eu acho que esse é um dos problemas principais pelo qual tantas coisas correram mal. Because no one have dared to talk about leadership and limits. So thank you very much, Mario. Porque ninguém se atreveu a falar destes limites em liderança. Então, muito obrigada, Mário. Any question? Let's say. I will do a question then. I can do a question Ok, also. vou fazer uma pergunta. Just that comment about limits. How do you transfer it in leadership locally in a very good way? How do you how do you define that with your co-workers and so on? How do you encourage them that you have no limits, but you have limits? How do you work that out? Como é que se traduz esta linguagem dos limites com as pessoas com quem tu trabalhas? De que não existem limites, mas existem limites. Como é que tu traduzes isso de forma prática? Não existem limites à nossa fé. Existem limites à expressão da nossa liderança. Portanto, crer é ilimitado. Não há limites à fé. Mas a expressão de liderança existem limites. E eu gosto às vezes de tornar claro alguns limites de liderança. O primeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o definidor dos nossos limites enquanto liderança. Portanto, por isso é que é tão importante um líder saber manejar bem a palavra da verdade, que é para também saber os seus próprios limites, não é? Qualquer ação fora do guarda-chuva das Escrituras não pode ser feito com autoridade espiritual. Uau. Eu não estou a dizer que não há coisas que a gente haja e que a Bíblia não seja clara, que a gente tem, mas nós não podemos usar o mesmo nível de autoridade. Temos de ter muito cuidado com isso. Por exemplo, coisas que a Bíblia é omissa, silenciosa. Claro. Vamos usar bom senso, conselho, etc. Mas nós não podemos usar o mesmo nível de autoridade. Mesmo quando a gente tem um forte sentido de direção de Deus, o famoso Deus disse-me, nós temos de ter muito cuidado. Porque o Deus disse-me não tem a mesma autoridade do que a palavra de Deus diz. Uau. Não tem. Uau. Se alguma coisa que Deus me disse vem mesmo de Deus, Ele vai-me dar outros meios de eu poder expressar isso e as pessoas vão reconhecê-lo. Mas eu não posso usar o mesmo nível de autoridade, dizer, porque Deus me disse, vocês têm que submeter como se submetem à palavra de Deus. Isso não se pode fazer. Não se pode. Isso é um limite que a gente não pode passar. Não pode. Portanto, isso é um limite que eu gosto de deixar bem claro. Quem trabalha comigo sabe, a palavra de Deus é essencial. Se a palavra de Deus diz que não podes passar dali, não passas dali. Se a palavra de Deus diz que deves ir por ali, deves ir por ali. Pronto, isso é claro. Depois há limites também, que são limites que não sendo diretamente princípios, ou não sendo diretamente anunciados pela palavra de Deus de forma clara, eles transpiram dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, respeito. Respeito é um limite em liderança. Não é? E que transpira da palavra de Deus. Aprendemos a respeitar uns aos outros, aprendemos a respeitar quem está em liderança, mesmo quando a gente não
concorda com eles, aprender a respeitar aqueles que edificaram até aqui onde nós agora começamos. Enfim, ensinar as pessoas a ter respeito. Mas é muito importante também, não é só ensinar as pessoas a ter respeito pelos líderes, é ensinar os líderes a ter respeito pelas pessoas. Porque eu infelizmente também conheço alguns, não aqui nesta sala, Aqui não está aqui nenhum, é só aqui não gente está santa, nenhum, não, aqui não está nenhum. gente que não tem respeito pelo povo. Mas os líderes precisam ter respeito pelas pessoas, respeitar as pessoas. Eu costumo dizer às vezes ao pessoal, por exemplo, quando há uma queixa, alguém se queixa, e a gente sabe às vezes que a queixa é infundada ou é alguém que está apenas a reclamar, mas dizer assim, olha, mas tem o respeito de ouvir, pelo menos ouve. Top. Ouve, tenta conversar a bem, levar a bem, porque se a gente o ganhar, ótimo. Se ele ficar casmurro, olha, pronto, paciência. Mas tem esse respeito de ouvir, não entres logo à defesa, logo aprender a respeitar também de cima para baixo e não apenas de baixo para cima. Porque eu ouço muitas vezes falar de respeito da autoridade, que é fundamental, mas a autoridade também tem que respeitar de cima para baixo. Respeitar as pessoas que lidera, não é? As pessoas não são nossos escravos, nem... Entendem? Nós temos que respeitar. E se eles têm alguma coisa a dizer, pelo menos ouvi-los. Nós não temos que concordar, mas ouvi-los e fazer sentir que eles... A voz deles também é ouvida. Há uma série de dinâmicas de respeito que é importante e que eu gosto que as pessoas não se tornem tipo... isto é... Um grande líder é aquele que chega e pimba e parte tudo e faz assim. Isso é um parvo que mais cedo ou mais tarde vai levar com tudo isso em cima. Então, o grande líder é aquele que tem um objetivo e sabe levar com tempo, com respeito, levar as pessoas até lá. Então, o respeito pelos liderados é um limite que todo líder deve ter. E que vem de um fundamento que eu acredito. Eu acho que já disse aqui uma vez. Eu não acredito que Deus ponha como objetivo principal, que Deus ponha pessoas no meu caminho cujo objetivo seja ajudarem-me. Eu creio, porque esta é a minha missão, eu creio que Deus põe pessoas no meu caminho para eu as ajudar. Top. E como fruto disso, eu sou ajudado. Porque exigir a pessoas que nós não amamos e investimos zero que nos ajudem é um abuso. Top. Então, lembra-te, Deus não te deu uma igreja. Deus deu-te à igreja. Oh. Deus não te deu pessoas. Deus deu-te a pessoas. E sempre que uma pessoa vem ao nosso caminho e aparece no nosso... Esfera de influência. De liderança, tu sabes que tens uma missão. Semear na vida dela, ajudar a ela a encontrar o seu propósito na vida. Esse é o teu principal foco. A ajuda que tu levas ou não levas, isso é subproduto. Não é missão. Top. Quando a ajuda que a gente pode ter das pessoas se torna o nosso foco missional, nós tornamos interesseiros. Nós só investimos em quem a gente vê que pode ter alguma coisa de volta. E eu não creio que isso seja boa liderança. Another question. Do another one in English, yeah. Let's do it. Let's do it. Why not? Okay, so as we grow the church Enquanto nós continuamos a crescer a igreja and empower new leaders, e empoderamos novos líderes, what's the difference? I know you've spoken on this. tu já falaste sobre isto. What's the difference between giving an opportunity and giving someone an actual seat at the table? Qual é que é a diferença entre dares uma oportunidade a alguém ou dares mesmo um lugar à mesa? É uma boa pergunta. Nomeadamente quando se fala em empoderar, não gosto muito desta palavra, em levantar uma geração, uma nova geração, investir em jovens, etc. Há uma grande diferença entre investir e dar uma oportunidade. Dar uma oportunidade não é necessariamente um investimento. Pode ser parte, mas não é um investimento. Não é? Dar uma oportunidade é abrir uma porta, entras e a porta fecha-se a seguir. É uma oportunidade. Ok? Quando alguém, por exemplo, quando alguém me dá uma oportunidade para falar, está-me a dar uma oportunidade para falar, não me está a dar uma responsabilidade para falar.
Entendem? É diferente. Por exemplo, se o Henrique me convidar para eu ir falar à ICMAV, ele está-me a dar uma oportunidade para eu falar no púlpito dele, entre aspas. Entendem o que eu estou a dizer, não é? Portanto, naquilo que ele tem responsabilidade, ele está a abrir uma janela, convida-me e dá-me uma oportunidade para que naquele tempo eu fale àquilo que ele tem responsabilidade e autoridade. Acabando aquele tempo, acabou-se. Não é? Eu não posso depois dizer olha lá, então, e para a semana como é que é? Achas que eu posso ir? Não, entende? Porque é uma oportunidade que ele me deu. Pronto. Quando existe um investimento é diferente de uma oportunidade. Um investimento tem a ver com tornar um lugar de oportunidade num lugar de habitação para a pessoa. Assim, olha, eu quero te investir aqui, então é mais do que dar uma oportunidade, é começar a dar um nível de responsabilidade também. Porque oportunidade sem responsabilidade não é investimento. É importante haver um processo de responsabilidade. Dizer assim, olha, eu quero investir na tua vida, eu acho que tens estas características, eu acho que tu tens este potencial, e investir é mais do que dar uma oportunidade. Passa por dar oportunidades, mas é mais do que dar uma oportunidade. É dar o que eu chamo um lugar à mesa. É sentar-te contigo e comer contigo na mesma mesa. É tornar um lugar de visita num lugar de habitação, de permanência. E para as novas gerações isto é muito importante. Eles sentirem que são parte, que eles não são bibelôs, que mostram, vejam e tal, temos agora aqui como cães amestrados no circo. Temos agora aqui os jovens que vão cantar umas músicas. Toda a gente. Não é? Não. É perceberem que eles estão a construir connosco. Que eles estão no lugar connosco para construir. Se é para construir, eles têm que ter uma voz. Têm que ser ouvidos, têm que dar o input deles, etc. Claro que há muitas maneiras disso acontecer e muitos níveis de autoridade ou de responsabilidade onde isso pode acontecer. Mas há uma diferença entre dar uma oportunidade e investir. Porque investimento tem sempre um risco. Já o mundo financeiro diz isso. O investimento tem sempre um risco associado. Investir numa pessoa tem sempre um risco associado. Mas também deixa-me dizer, não investir tem muito mais riscos associados. Eu prefiro o risco do investimento do que o risco do não investimento. Uma pergunta que me surgiu quando estavas a falar sobre esta questão das gerações. Nós, na nossa igreja, temos pessoas de muitas gerações. Pessoas que estão na nossa igreja há 20 anos e pessoas que chegaram à nossa igreja há 20 dias. E é tão interessante que nós temos visto várias gerações a terem um lugar à mesa. Como é que aconselhas pastores a gerirem uma eventual tensão entre gerações que estão cá há mais tempo com gerações que chegam agora há menos tempo e que possam surgir entre visões diferentes, pedalada diferente, que eu acho que é uma coisa que vários pastores passam, sobretudo quem tem longevidade. Eu acho que a Bíblia tem uma resposta para isso, que é o mais espiritual cede, mais maduro. Mais maduro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático na vida. Eu agora sou avô. Muitos e parabéns. estou a amar ser avô. É assim, se um neto pedir ao avô para ir assistir à peça da escola de teatro que vão fazer, Eles vão. qualquer coisa, nem que o neto vá só lá fazer de florzinha ou não sei o quê, o avô está lá batido. Certo? Experimenta pedir ao avô para convidar o neto para ir jogar xadrez com os amigos do avô Ao parque. ao parque. O neto pode gostar, mas avô, não vou. Porquê que um avô faz isso em relação ao neto? Porque tem uma maturidade, tem um amor mais maduro. Então não se importa de abdicar do seu gosto pessoal porque sabe que é importante para o neto. Não é? Às vezes essas festas da escola são horríveis. É uma Não seca, é às vezes, não é às uma vezes. seca. Não é às vezes. Mesmo. Horrível mesmo. Sobretudo quando chamam os pais a participar. Quando chamam os pais E a os participar pais, é que horrível, terrível, horrível. isso é terrível. É horrível. Mas a gente não vai porque gosta, a gente vai porque ama o filho. Quando me falam em conflito de gerações, eu pergunto aos mais velhos, o que é que vocês querem? Querem ficar com razão e sem jovens? E perderem uma geração?
ou querem abdicar dos vossos gostos e ver os vossos filhos e os vossos netos a servir a Deus na casa? Eu acho que a pergunta é bem óbvia. Top. E então, e todos nós vamos... Um dia nós já fomos jovens e já olhamos para os outros, tipo, Claro. pá, nananã, e depois vemos nessa posição mais tarde. Não é? Então, isto não é nada de novo. Isto sempre existiu e sempre vai existir. Não é? Eu lembro-me quando eu tinha 20 anos, pá, a gente queria mudar tudo e mais alguma coisa e tal. E dou graças a Deus que tive pastores que tiveram amor suficiente para continuar a acreditar em mim, etc. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. A igreja tem que ser transgeracional, passa de geração para geração. Nós temos que olhar para os mais novos com uma atitude madura. Uma das coisas que me alegra muito, eu gosto às vezes, quando tenho tempo, ir para o foyer, estar ali com a multidão, falar com o povo, etc. E conhecer as pessoas da igreja. E às vezes pessoas mais velhas, e falo com elas. Há pessoas assim com os seus, sei lá, mais velhas, já idosas algumas. E eu pergunto, o que é que levou a estar aqui na Hillsong e tal? Porque sei que à partida não é bem o estilo, etc. E as pessoas dizem assim, sabem, olha, realmente há coisas que já não é para a minha idade, mas olha, ter os meus netos ali à frente, a servir e a louvar a Deus, não tem preço. Eu quero lá saber dessas coisas, eu quero estar onde eles estão. Isto é uma prova de maturidade. De maturidade. Se não formos nós os mais velhos a mostrar maturidade aos mais novos, nós nunca vamos ser referência para eles. Temos de mostrar maturidade para eles. E eles percebem que a gente pode não gostar muito daquilo, não é? Por exemplo, nas reuniões das 5h30 vai tudo ao moche lá para a frente, dançar e pular. Eu saio logo ausente-me para os meus aposentos. Já sei que aquilo não é... Mas fico alegre e contente. É uma alegria ver aquilo acontecer. Entendem? Nós temos que ter essa maturidade de que, se queremos continuar a ganhar as gerações, os mais velhos são aqueles que vão ter, porque são supostamente os mais espirituais, os mais maduros. E a Bíblia diz, o que é mais maduro é o que abdica. É o que é capaz de deixar de lado o seu gosto pessoal para um bem comum maior, que é a alegria de ver os netos, ou a geração dos netos, a servir a Deus e estar na casa de Deus. Porque digo-vos uma coisa, é bem melhor abdicar de um gosto pessoal e ver os netos na casa de Deus do que estar numa igreja com todos os gostos pessoais e ver os netos afastados da casa de Deus, ou os filhos afastados da casa. Não há preço para isso. Não há? E quem é pai e filho e neto, quem é pai e avô sabe perfeitamente que o preço de ver os filhos a servir a Deus e os netos na casa de Deus é um preço que não tem preço. E que merece tudo aquilo que a gente puder abdicar da nossa vida pessoal para ver isso acontecer. Eu estou nessa. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo do podcast e toda a gente diz mas então temos para mais uma pergunta. Eu tenho aqui uma na algibeira, mas temos ali atrás uma. Ali o Lucas. Um dos internos teve coragem de fazer uma pergunta no meio dos pastores. Tentar fazer uma boa pergunta. A última tem que ser boa, Lucas, sem pressão. Nós vemos na igreja muitas pessoas que querem evoluir como na liderança e ministerialmente. E para você, como pastor, como consegue identificar se o líder tem uma motivação correta, motivação do coração correta, ou ainda precisa evoluir na questão da motivação do coração e qual que é a pretensão de tudo isso? Se eu percebi, como é que eu entendo, como é que eu vejo que o desejo de alguém em crescer e evoluir é com a motivação certa ou com uma motivação ainda meio adulterada. É isso? Ok. Eu creio que uma das características não visíveis de um líder é a sua capacidade, é o seu discernimento para olhar para uma coisa em bruto e ver o potencial. Top. Creio que essa é uma das coisas que tem a ver com discernimento espiritual em liderança. Sinceramente, se há coisa que eu penso sempre a Deus, porque nem sempre o que está dentro das pessoas é visível à primeira vista. Eu costumo dizer que a igreja não é como uma vitrine de joias, é como uma mina. As joias ainda estão em bruto dentro da terra. Às vezes bem lá escondidas. Bem escondidas. E tem que sujar as mãos e arranhar e até encontrar.
É mais fácil a gente ir uma montra e escolher. É por isso que os melhores líderes na casa de Deus não são aqueles que a gente traz de fora, são aqueles que a gente levanta de dentro. Top. Então, é preciso ter discernimento para perceber, olhar para alguém, mesmo no meio dos defeitos todos, dizer assim, há ouro aqui. Há um diamante aqui dentro. Tem que ser, como é que se diz? Lapidado, tem que se tirar muita terra, muita lama, tem que sujar as mãos, mas há ali potencial. E isso vem por discernimento. Às vezes erramos, às vezes cometemos erros. Claro. Mas é uma coisa que a gente deve pedir a Deus, é esse discernimento, de olhar para alguém e ver o potencial. E depois, às vezes, ninguém... Deixem-me ser muito sincero. Eu tenho muitas dúvidas que alguém tenha sempre 100% de motivações corretas. 100%. Tipo, claro. Tenho dúvidas. É natural que haja algumas motivações menos nobres. Vamos assim dizer. Mas se entrar num processo, não é? Porque discipulado, eu ouço muito discipulado e métodos. Discipulado é fazer vida, é ajudar as pessoas a ultrapassarem as suas próprias coisas, não é? Então, nós rejeitamos à partida qualquer pessoa só porque tem alguma coisa no seu coração que não está 100% certo. Então rejeitas toda a gente. A gente tem um padrão tão alto que não levanta ninguém. Uau. Levanta ninguém. Há coisas que a gente precisa de ser ajudado. Por exemplo, aquela pessoa tem um bocadinho de vaidade. Ok, é um bocadinho só, não é toda, é um bocadinho. Dá para trabalhar. Tem um bocadinho, tens que ensiná-lo, olha... Quando toca a edificar a casa de Deus, etc. Tens que morrer para ti. Tens que ensinar isso. Não é? É natural, um bocadinho de orgulho. Um bocadinho de espírito de rebelião. Um bocadinho daqui, um bocadinho. Se é um bocadinho, não pode ser impedimento para tu deixares aproximar-se de ti, investir na vida dele, etc. Porque a seu tempo, isso vai se revelar ou que mudou ou que ele vai mudar. Não é? Porque fica incompatível. E às vezes é preciso deixar crescer. É como a Bíblia diz, o trigo e o joio crescem juntos. O crescimento é junto. Não podes impedir, isto deve ser joio. Deve ser joio, então não cresce, então não dá, isto deve ser joio. Não, nunca se rejeita ninguém à partida. Deixa crescer. E o tempo vai mostrar. O tempo mostra a intenção do coração e o tempo também mostra que às vezes somos azelhas em investir nos outros, porque deixamos-os estar sozinhos e depois admiramos que a coisa dê mau resultado e culpamos os outros. Tu não investiste nada nele. Não ensinaste nada. Não investiste a tua vida deles. Querias que nascesse o quê? É porque às vezes o mau resultado não é culpa só da motivação. Às vezes é. Claro. Mas também pode ser do abandono. Ninguém investe nele e a pessoa cresce ali cheia de... Porque mesmo uma semente boa, ela precisa de ser cuidada, não é? À medida que vai crescendo. Então, se eu posso dizer, uma delas é discernimento, e às vezes vê-se o potencial, embora vê-se muita coisa que tem que mudar, mas a pessoa investe, e outras coisas é tempo. O tempo vai revelar. Realmente, se a pessoa lida com essas coisas e ultrapassa-as, ou se isso se torna central e de tal maneira forte na vida delas, fica incompatível. Eu já tive ambos os casos. Gente que investimos, e que tinha ali algumas questões, e ultrapassaram. Ainda é uma fraqueza deles, mas sabem que têm que lidar com isso. É a vida. Uns têm numa área, outros têm noutra. Mas têm consciência disso. E outros que se deixaram completamente dominar por esse tipo de coisas e que tivemos que os retirar. Muito bem. É a vida de pastor. Chegamos ao fim do nosso podcast. Será que nos dá uma salva de palmas enorme aqui ao nosso pastor Mário Ribotes? E obrigado por terem participado nesta primeira edição. Muito obrigado, foi super rico. Nós temos o nosso almoço à nossa espera, mas cheio de fome. Se estás aí em casa e gostavas de saber mais sobre a Hillsong Network, vai ao nosso Instagram, Hillsong Network Portugal, e deixa lá um comentário ou uma mensagem direta e tínhamos todo o prazer em encontrar contigo para o próximo Long Lunch, que brevemente anunciaremos a data. Tchau.